entender qual seria a proposta do B e talvez mudar de lado, ou então fincar a sua opinião no lado A. E aí a gente tem exatamente essa polarização. Aí a gente volta àquela ideia do escalável, da venda escalável. Eu tenho como, a partir do algoritmo, a partir da receita que é criada pela empresa, eu tenho como direcionar. Para a Catarina, o conteúdo vai ser sobre pedagogia. Ela pode até falar sobre tecnologia, mas vai ser voltado para a pedagogia. Para a Paloma, a gente vai falar sobre tecnologia também, mas vai ser um viés do direito, sabe? E assim você vai distribuindo de acordo com a intenção ou de acordo com a prioridade de uso que as pessoas dão na hora de acessar. Então, através destes algoritmos, vão dizendo o que gostamos e ainda o que podemos gostar. Mais do que isso, o algoritmo vai nos colocando dentro de uma bolha, mostrando um mundo limitado que poucas vezes pode ser questionado. Nos tornamos assim facilmente manipulados. Por isso que no documentário é dito que criamos um mundo em que a conexão online se tornou primordial, principalmente para as gerações mais novas. Ainda assim, nesse mundo, mesmo que duas pessoas se conectem, só é possível isso ocorrer porque está sendo financiado por uma terceira pessoa que está pagando para manipular as outras duas pessoas. Então nós criamos toda uma geração global de pessoas que foram criadas dentro de um contexto em que o próprio significado da comunicação, o próprio significado da cultura é a manipulação. O ponto X que o documentário nos leva a pensar, sobretudo na educação das nossas crianças, é a existência de uma tecnologia persuasiva que vai incorporando em todos, sobretudo nas crianças, hábitos inconscientes a partir da interpretação dos nossos comportamentos e de nossos dados. Dados esses que Paloma nomeou como dados sensíveis. Então, isso que você falou é muito importante, porque essa ideia de tecnologia persuasiva, ela está muito mais presente do que a gente pensa, né? A gente tem filhos nossos jogando Fortnite, jogando vários outros jogos, mas eu gosto muito da ideia do Fortnite, porque ele traz, da mesma forma que o documentário trouxe a percepção do caça-níquel, que você está sempre querendo dar uma atualizada na sua tela para você ver o que é que há de novo, o que é que você vai ganhar. Os jogos, eles estão vindo exatamente nesse mesmo modelo, né? Então, eu estava conversando hoje cedo com meu filho e ele falou que estava me explicando, basicamente, eu disse, me explica como é que é isso aí. Ele, não, é você evoluir, trocar de arma e de roupa e passar e pegar uma nova fase. Eu digo, tá, mas se resume a isso? Ele, só isso. E aí você passa a pensar o seguinte, seu filho, vou dar uma situação ilustrativa aqui, tá? Seu filho joga Fortnite todos os dias, 2 horas por dia, né? E é sempre aquele mesmo horário, porque você combinou isso com ele, você tem as regras colocadas em casa, que isso inclusive é um dos pontos, né, gata, que a gente pode chegar e dizer, a primeira coisa que você precisa fazer é sentar com teu filho, pensar, explicar a ele o que é a internet, de maneira lúdica, obviamente, e propor um acordo de utilização. Eu acho que isso é ideal, eu acho que o primeiro passo é isso, e as crianças sempre vêm com argumentos e com propostas maravilhosas. Tentem fazer isso, né? Então, a gente tem aquela ideia de que o filho joga 2 horas por dia, sempre no mesmo horário, porque é o combinado. Todas as decisões que eles tomam antes, durante e depois do jogo são utilizadas pela empresa daquele jogo ou pelas empresas que estão instaladas, por exemplo, na tua Smart TV. Porque aí você tem Netflix, você tem Amazon, você tem Google Play, você tem um monte de coisa que estão vinculadas a tentar entender qual é o teu comportamento, para poder te dar alguma coisa que você queira ou não e acontecer aquela ideia que você colocou, que é exatamente criar em você a sensação de que você precisa de algo, mas que na verdade você não precisaria, né? Então, o tempo do jogo, o horário, a frequência, a velocidade da tua internet, o local que você está, né? O que a criança faz dentro do jogo, se ela utilizou áudio ou câmera, aí entra na questão aí também o ponto da voz e da imagem, né? Porque dependendo do jogo, pode haver um armazenamento desses dados, que é o que a gente chama na legislação de dados sensíveis,
Veja só, sensíveis pelo fato de ter uma identificação e de dizer respeito a uma profundidade de direito personalíssimo muito grande, né? Então, se ele comprou ou ganhou uma skin nova, se está jogando com um amigo ou com um desconhecido, se ele desligou correndo o videogame, né? Porque você disse, desliga porque agora a gente vai almoçar ou vai jantar, ou se ele desligou de maneira calma, salvou o jogo direitinho, etc., tudo isso é levado em consideração para o desenho das novas versões do próprio jogo ou de um novo jogo eletrônico. Mas aí não é só isso, né? Passa também pelo uso dessas informações para a estratégia de divulgação e comercialização dessas novas plataformas ou jogos digitais de maneira física ou virtual. E aí é onde a gente vem, como é que eu vou explicar isso tudo para o meu filho ou para minha filha? Como é que eu vou explicar que a câmera que tem lá no celular, no smartphone, ela, dependendo das opções que você salvar dentro do aplicativo, essa câmera ela pode ser ativada pela empresa, né? Como é que eu vou explicar para o meu filho que adora jogar o joguinho do Pokémon, por exemplo, você vai caçar Pokémon, como é que eu vou explicar que aquela câmera que está ali ligada para ver o mundo real, digamos assim, né? Para você ver o Pokémon na sua casa, como é que eu vou explicar que aquela câmera está filmando todo o meu ambiente e armazenando aquela informação na empresa e que aquela empresa pode usar aquelas informações para outras coisas. Então, isso tudo parte do primeiro ponto, como eu coloquei aqui já, que é a ideia do diálogo. É você sentar com seu filho, brincar, tentar demonstrar o que é a internet, como é que a internet funciona. Eu costumo dizer que se você não deixa seu filho andar sozinho na rua, você também não pode deixar seu filho navegar sozinho na internet. Porque além das questões que você colocou da pedofilia, além das questões voltadas aos abusos infantis, que a gente vê isso claramente na internet, tem também o que eu considero de abusos indiretos, que é exatamente esse uso dos dados pessoais para manipular a mente, né, para manipular a cabecinha das nossas crianças e adolescentes, que estão aprendendo o mundo, estão tentando entender, tentando se desenvolver da forma mais saudável possível. Mas a partir da tecnologia persuasiva, elas terminam sendo direcionadas para outro lado, terminam sendo direcionados para um mundo de necessidades que talvez não existam. A fala de Paloma me lembrou demais a conversa tida com Cris Pessoa no episódio anterior, quando ela tratou de consumo e nos fez pensar na obsolescência programada discutida por Bauman. No caso dos jogos, por exemplo, as crianças passam a querer sempre novas ferramentas, pois as que usam rapidamente passam a não ser mais suficientes para os objetivos que o próprio jogo cria, objetivando que você consuma novos e novos e novos recursos. Os jogos virtuais não colocam em xeque o quanto o jogador é habilidoso, mas sim o quanto o jogador é capaz de disponibilizar recursos financeiros para comprar as ferramentas capazes de nos levar ao objetivo desejado. Com isso, as empresas de game passam a obter lucros altíssimos através de um consumo pouco questionado que é manipulado em nossas crianças. Identificando esses perigos, perguntei à nossa entrevistada como os pais podem proteger os filhos dessa tecnologia persuasiva. Quais os limites e as potencialidades de educar em tempos de tecnologia persuasiva? Paloma nos disse. Primeiro ponto, diálogo, conhecimento, explicação. Segundo ponto, estabelecer um acordo no sentido de uso. Como é que eu vou utilizar aquilo? Quais são as opções? Então, delimite quais são as opções que você vai apresentar para os seus filhos, né, para que eles possam escolher dentro dessas opções. E aqui, por exemplo, na minha casa, a gente tem um combinado de que todo final de mês a gente vai olhar os celulares para ver qual foi o uso, né? O uso, a quantidade de uso, a frequência de uso daquele celular, para a gente tentar analisar se foi correto, se não foi, e quais foram as influências. Tá? Na hora de baixar um aplicativo, a gente costuma dizer que seria interessante que a loja de aplicativo não estivesse vinculada a uma senha que seu filho tivesse acesso. Mas isso também depende de como é o seu relacionamento com seu filho, né? Porque se você chegar num acordo em que toda vez que ele tiver ou ela tiver que baixar um aplicativo, conversar com você para você poder dar uma olhada e ver se aquele aplicativo é interessante ou não, porque inclusive tem a ideia
a perspectiva, na verdade, de que as lojas de aplicativo nem sempre trazem aplicativos verdadeiros. Às vezes, a gente tem aplicativos que trazem vírus. E aí prejudica não só o aparelho da criança, do adolescente, mas a rede Wi-Fi de toda a casa. Então, isso é uma conversa, Catarina, e eu acho que tem que ser nesse sentido uma conversa, um acordo entre pais e filhos e escola, tá? Porque não adianta você fazer isso tudo dentro de casa e a escola também não ter essa parceria do conhecimento, da informação, para que a gente tenha uma segurança total. Então, eu visualizo dessa forma. Entendi bem, Paloma. Não devemos deixar nossas crianças sozinhas nas ruas. Tampouco deixá-las sozinhas navegando pelos perigos desconhecidos da internet. Não podemos admitir que nossos pequenos e pequenas sejam tratados como ratos de laboratório desse mundo cibernético tão perigoso, que sem grandes receios explora a vulnerabilidade da pessoa humana, sendo ela adulto, adolescente ou principalmente criança. Não podemos esquecer que as redes sociais e as relações nelas construídas influenciam na autoestima e na produção de identidade das crianças, consolidando pouco a pouco o que é valor para elas. Não poder comprar determinado recurso do jogo enquanto o amigo com quem ele joga compra passa a ser visto como um problema. É visto pela criança como algo que lhe coloca numa posição de fracassado, já que ele não tem os recursos próprios para vencer. Com isso, crianças e adolescentes vão construindo valores efêmeros, presentes numa cultura da vaidade, que nos diz que ter 587 mil seguidores é um valor, mesmo que isso tenha sido conquistado através de mentiras e de manipulações. Aos poucos, esse mundo digital vai construindo valores de beleza, por exemplo, que são irreais, apenas possíveis de serem obtidos via filtros. De uma forma ilusória, as pessoas vão passando a consumir cada vez mais produtos de beleza, a fim de ficarem com aquela aparência almejada, desejada, produzida pela tecnologia. E o que é ainda pior, o ciberespaço vai se tornando uma verdadeira chupeta digital, utilizada até mesmo pelos pais e cuidadores de crianças para acalmar os pequenos e as pequenas, ou para ajudá-las a lidarem com o tédio, construindo crianças pouco tolerantes ao ócio e ainda pouco tolerantes a uma vida real, atrofiando a capacidade das crianças para lidarem com os desafios da vida. Bem, esse episódio mexeu muito comigo, porque eu não quero que empresa alguma venda meus filhos, ou que empresa alguma diga quem meus filhos serão. Eu sei que é difícil não ter acesso ao mundo tecnológico nessa sociedade da informação, mas eu sei que o que eu preciso mesmo é de uma educação crítica para que Tomás, Theo e Thales aprendam a lidar com esse mundo, ao invés de serem devorados por ele. Quando pensei isso, me lembrei do La Roça, quando ele nos diz: decifra-me ou te devoro. Precisamos ter claramente em nossa mente que a tecnologia não é mais uma ferramenta. Ela é um meio de manipulação viciante que precisamos orientar os nossos pequenos e pequenas a decifrarem. Encerramos essa reflexão para lá de dilemática, cheios de questões que foram provocadas por esse 10º episódio, pensando que ainda há muito que se discutir a respeito desse tema. São muitos dilemas das redes que vão para além delas. Esperamos que tenham gostado. Para essa conversa, contamos com a colaboração da PROESC, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, e a participação dos extensionistas Adalgisa Micaele de Souza, Luciano de Abreu, Beatriz Pinto, Gabriele de Lima, Letícia da Silva, Elan Pablo Gouveia, Elaine Silva e Cecília Oliveira. Agora, corre lá nas nossas redes sociais e acompanha a gente. Aproveita também para divulgar esse episódio e outros com a tua família e com os teus amigos. Conversem sobre os dilemas que apresentamos aqui e passa nas nossas redes sociais para falar um pouco do que pensaram. Até o nosso 11º episódio. Apresentação e conteúdo: Catarina Gonçalves. Produção e edição de áudio: Tostão Queiroga. Produção geral: Mariana Oliveira, Mariola Comunicação.